Bolsonaro cometeu muitos erros. Isso aí só não assume isso quem é cego. Porque o desmantelamento do combate à corrupção, que foi uma das bandeiras que levaram o Bolsonaro pra lá em 2018, ele era amigo do Zé Dirceu. E tem fotos dele em festas na casa do Zé Dirceu. Já foi na minha casa? Mas você é meu amigo. Você já foi na minha casa? Não. O RSO. Essa aí é boa. Mas brincadeiras à parte, gente, a gente tá vendo um monte de gente que a gente, pela estética, a gente identifica como pessoas eleitoras do PT, dessa galera de esquerda, Sim. hoje reclamando e fazendo greve por causa de algo que o papai Lula, né, colocou na mesa. Que é corte, que é hipocrisia. É isso aí que você falou, né? Cortes com recorde de arrecadação. Putz. É, porque, E pô... corta de um lado, arrecada do outro e ó, vai ficando Nós nunca... papai de verdade. Como ele fala, Vai nunca na ficando história desse cheião. país nós pagamos Papai tantos nunca- impostos, né, cara? Recorde Tá surreal o pagamento dinheiro. de... Não E vale assim, mais nada o dinheiro. hoje a gente tem um cenário pior do que na época que, por exemplo, a Lava Jato revelou vários escândalos, porque é uma crítica que tem que ser feita, né, aos 4 anos que a gente teve com o Bolsonaro. Porque o desmantelamento do combate à corrupção, que foi uma das bandeiras que levaram o Bolsonaro para lá em 2018, ele é real. A gente tem a lei de improbidades, que a gente teve um enfraquecimento gigantesco no mecanismo principal de captura, vamos dizer assim, daqueles corruptos, que era ali a forma dolosa, ou melhor, a forma culposa ser possível de ser punível. Hoje não. Hoje a lei, ou a principal alteração na lei foi que para uma improbidade administrativa ser flagrada e penalizada, ela tem que ter sido na forma dolosa. E que, inclusive, foi o tema do meu TCC. Ah, você é da área Formei em Direito no final do ano administrativo? passado. A sua especialização... Mas foi em Direito Penal. Foi penal. Foi Direito Penal. Aí foi... A alteração, sim. Exato. Então, eu gosto muito de direito penal, né? Mas essa alteração, ela simboliza de uma maneira muito forte e veemente como que aconteceu essa transfiguração, essa transformação do combate à corrupção. Então, hoje, a chance de aparecer uma Lava Jato para revelar que esse recorde de arrecadação desagou em grandes escândalos de corrupção, a gente viu aí, né, os acordos de leniência todos sendo questionados e até devolvidos recursos, né, que foram indenizações e multas que foram pagas. Então, é bizarro. Pra resumir assim, né? Não vai pegar. O jeito mais fácil de acabar a corrupção é parar de combater a corrupção. Ninguém vai ficar sabendo. Vamos parar de investigar que a gente não acha, né? Quem não Quem não procura não acha, né? Exatamente. Pegando esse gancho da Lava Jato, eu tenho uma pergunta pro Abner aqui, que ele é a favor do Bolsonaro, né? Ele é Bolsonaro e não sei se é bolsonarista. Sim. Né? Como que é a sua... Depois dá a oportunidade pra ele falar sobre Claro. essa ponta. Tá, então, vou dar a oportunidade agora. Com todo a administração do Bolsonaro, com tudo que ele fez, desmantelamento da Lava Jato, todos os escândalos, graças à má administração, no meu ponto de vista, a má administração do Bolsonaro, o pai está de volta. Você tem o mesmo ponto de vista que você tinha lá em 2018. Hoje você tem o mesmo ponto de vista sobre o Bolsonaro? Você falou picanha. Eu queria. Cara, eu tenho o mesmo ponto de vista. E aí eu vou explicar e todo mundo vai entender o porquê. Bolsonaro cometeu muitos erros. Isso aí só não assume isso quem é cego. Né? Infelizmente ele cometeu muitos erros, principalmente na pandemia, e eu acho que os erros dele não foram nem erros de gestão, foram erros de locução mesmo. Tem momentos que era às vezes mais positivo ele ficar mais silente, ficar mais... De locução que só de fala. De fala mesmo, vacilou demais, velho. Então, assim, Falou bobagem. assim... Nas atitudes, não? Cara, quais atitudes, por exemplo? Porque, assim... Só uma. De qual? Só que é a uma? principal. Não, e uma só, ela põe em xeque tudo. Que é a principal. Ainda mais que nós somos da área jurídica, a gente sabe a necessidade
da instrumentabilidade procedimental. Por que ele colocou o Augusto Aras na PGR, que era o cara que ia pedir para investigar qualquer eventual suspeita de corrupção? Era um cara que era amigo do José Dirceu, que é Sim. amigo do Zé Dirceu. E Sim. tem fotos dele em festas na casa do Zé Dirceu. Já foi na minha casa? Mas você é meu amigo. Você já foi na minha casa? Não. Você vai na casa de quem você é amigo. Sim. Eu já fui na sua casa. Mas, já. olha só, o meu posicionamento em relação a isso é o seguinte. Você parar pra pensar, eu vou pegar até uma frase do Bolsonaro. É a matéria-prima que tem. Felizmente ou infelizmente, o sistema ele é o sistema, velho. E você não consegue mudar o sistema da noite pro dia, sabe? Então, assim, quando você tá falando de gestão, principalmente da forma que tava, inclusive, o governo Bolsonaro, muito truncado, tava tendo muito problema, mídia batendo em cima, oposição enchendo o saco, sabe? Foi necessário uma medida para que conseguisse apaziguar o ânimo. E aí, gente, uma boa, qual é a ferramenta para que você consiga apaziguar os ânimos lá em âmbito federal? O centro, velho. Então, assim... Mas ele falou que se fosse para governar assim, eu caio fora. Ok, velho, mas assim, você parar pra pensar, o cara tem a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que ele sempre defendeu, ideologicamente falando, tal. E aí você chega lá, igual eu falei, eu tive um choque de realidade quando eu fui eleito vereador. Eu tive um choque de realidade, velho. Eu achei que eu ia chegar lá e apresentar um projeto e teria um vereador que iria se opor e a gente ia debater e o projeto seria aprovado ou recusado. Mas ele não teve choque, ele tava lá no Congresso 30 anos. Mas é diferente você ser um legislador e um executor. Você- bem diferente, Você- cara. como uma coisa funciona? que você trouxe, eu achei chique demais, concordo e acho que tem toda razão. Léo Mota trouxe que a política ou ali, né, a Câmara não é lugar de covardes. Sim. Né? A mesma coisa, a política, ela não é lugar de covardes. Sim. Quando o Bolsonaro, ele se colocou na posição de levantar a bandeira do combate à corrupção, ele levantou a bandeira e colocou na prática ministros que eram muito mais técnicos do que antigamente. Sim. Né? O Sérgio Moro, o Tarcísio, entre outros. Só que no decorrer, né, do passar do tempo ali, ele teve a opção, ele ser o corajoso. O corajoso, ele sacrifica tudo. Ele sacrifica até a própria vida. Né? Eu sou oficial da reserva do Exército, você deve ter visto na bio, nas fotos e tal, enfim. E era o O discurso dele. sacrifício da vida, né, em nome da pátria, era algo que ele fez um juramento lá nos anos 80, 70. Então, para ele, era algo que deveria ser muito mais forte. Mas não. Ele preferiu, no momento em que apertou o calo, e a gente sabe que foi por conta do filho dele ter sido flagrado lá no COAF, janeiro, fevereiro, foi muito rápido. Tipo assim, como que em menos de um mês já conseguiram achar o podre dele, o sistema, né? Achou o podre dele, viu por onde que tinha que sufocar ele para ele ceder, para colocar quem? O PGR. E era o responsável por investigar todo mundo. Se ele tivesse colocado um PGR, sei lá, no naipe do Moro. Pô, o Moro, ele pegou, colocou o COAF bombadaço. Que ele sabia que era lá de onde ele tirava todas as provas para aqueles processos que ele condenou o Lula, que ele condenou o Diabo a 4 lá, né? Desculpa a palavra. Porque tanta gente. Então, se ele tivesse ido na mesma linha, mas não. Infelizmente, e eu falo infelizmente porque eu votei nele. Eu votei nele por conta da bandeira verde-oliva. Eu vi nele, não, agora é o capitão do Exército. Quando o militar, principalmente o oficial, ele entra nas fileiras do Exército, ele identifica a situação de que, em determinado momento, se todo mundo na escala hierárquica vier a falecer, é você que vai assumir a bagaça. Então você tem que estar à altura de assumir essa farândula aqui e transformar ela em um turno decente, parafraseando ali, capitão Nascimento, né? Então, nesse sentido, ele não fez isso. Aí, pra mim, né, o romantismo acabou. Eu vi que ele, infelizmente, deve ter sido cooptado lá no inicinho e não entregou o que ele prometeu. E mais na questão pragmática mesmo, porque eu fiz bandeira, eu fiz campanha pra ele. Olha só, frenética em pensa, 2018. me fala aqui uma pauta, 17. que uma das pautas que fez você chegar e falar assim, cara, eu vou votar no Bolsonaro. Fala uma. Ele ser capitão da reserva do Exército. eu falo A uma pauta de bandeira, tipo assim, o combate à corrupção e essa redução
do inchaço público, tanto em estatais quanto no próprio gasto público em geral. Tá, vamos pegar a questão do inchaço das estatais pra gente fugir um pouco do combate à corrupção. Não fugir, mas pra pauta porque como a gente... econômica, né? Isso, Faz o porque crime a gente tá penal. falando do combate à corrupção em si, eu vou trazer esse exemplo. Vamos supor que o projeto de lei de liberdade econômica, Sim. que é uma pauta, né, que traz livre iniciativa, você acaba com monopólio e tal, não sei o Isso. quê. Se ele chegou no momento, ele percebeu e falou, opa, do jeito que tá aqui, é uma pauta que eu defendo, que eu acredito, e que do jeito que tá aqui, infelizmente, não vai passar. Eu dependo do Congresso, política, né? Tem que ser o- eu dependo do Congresso, eu dependo aqui dos agentes que ali estão para que eu consiga aprovar essas pautas e colocar em prática aquilo que eu sempre defendi e acreditei. Não estou disposto a cometer crimes para que isso aconteça, né? Mas, infelizmente, se faz necessário, quando você está no sistema, se faz necessário com que você tenha articulação, Sim. sabe? Desde que essa articulação não culmine em práticas delituosas, não culmine em corrupção, não culmine, por exemplo, em compra de voto utilizando emendas, sabe? Então, assim, eu vejo dessa forma. Concordo? Talvez não. Mas entendo. Entendo que talvez é uma decisão estratégica de, opa, para que eu consiga avançar as pautas que eu gostaria de pautar aqui, é necessário fazer concessões, sabe? Repito, concordo? Talvez não. Mas eu consigo compreender. Porque eu tô dentro do sistema, no caso, um sistema político, e eu sei como funciona, velho. Infelizmente, você chega lá, eu dei o exemplo aqui, o meu projeto de liberdade econômica lá em Contagem tá parado desde 2021, sabe? Então, assim, por um bem maior, sabe? O que eu vejo, a forma com que eu vejo, que às vezes certas concessões têm que ser feitas, desde que isso não culmine em corrupção, não culmine em cometimento de ilícito. Exatamente. Então, assim, eu vejo que algumas decisões que foram tomadas, mesmo que decisões que geraram prejuízo para ele, politicamente falando mesmo, que essa questão do Aras, por exemplo, foi uma questão que todo mundo desceu o cacete. Juiz de garantias também, todo mundo desceu o cacete. Então, assim, são pautas que eu vejo que ali no fritar dos ovos foi-se necessário alguns sacrifícios naquilo que ele sempre inclusive propagou, por algo maior. Eu vejo dessa forma.